Boa noite, amados. Eu os cumprimento com a paz do Senhor. Para mim, constitui-se um momento de honra, de alegria em poder rever o pastor Alexandre e a sua família. E estar nesta comunidade que também estimamos, gostamos e temos o prazer de sempre que estamos em São José dos Campos, vir a esta casa de adoração. Eu me faço acompanhado da minha esposa, como já foi mencionado, e da minha estimada cunhada, Ana Lúcia, que é já cidadã joseense há mais de 35 anos. E estamos hospedados na sua residência e também na do Bruno. Então, nós estamos bem acomodados. Obrigado por participar conosco dessa celebração, minha cunhada. Bom, a palavra de Deus que nós preparamos para compartilhar com os senhores nesta noite é uma mensagem que tem uma temática. Eu serei um pouco textual e quero capturar a atenção dos senhores, que as suas mentes, assim como a minha mente recebeu essa oração de direcionamento para a palavra, eu quero que a sua mente também, que o seu coração esteja estacionado, alinhado com o coração de Deus para receber esta palavra e fazer com que essa palavra ela frutifique durante toda essa semana. Eu vou tratar de um tema ou compartilhar com o pastor Alexandre, uma das nossas temáticas do ano de 2025 da Igreja Apostólica Cristo Rei. Ele só faltou mencionar que nós somos da capital, São Luís Maranhão. E além desse calor que você falou, mas agora está um vento da praia do litoral de São Luís. Você sabe que ali a praia é convidativa. E a Igreja Cristo Rei está vivendo uma temática, fechando o ano, chamado Ano da Plenitude em Cristo. E nós estamos vivendo mensalmente, semanalmente, nas células do ministério, esta palavra que tem trazido crescimento tanto espiritual como em quantidade no ministério. E a palavra de hoje, quando o Bruno falou, pai, está confirmado, o pastor Alexandre quer que você ministre lá no domingo. Eu disse, tudo bem, será uma honra, um prazer compartilhar essa temática. E a temática de hoje é a adoração no meio da tempestade. A adoração no meio da tempestade. Baseado em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 25, capítulo 16, versículos 25 e 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces do cárcere. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Adorar a Deus quando tudo vai bem é fácil, mas adorar no meio da tempestade é um ato de fé profunda, de confiança inabalável e de maturidade espiritual. A verdadeira adoração se prova nos momentos em que a alma quer desanimar, mas o espírito escolhe continuar louvando ao Senhor. Paulo e Silas nos mostram que a adoração não é
condicionada às circunstâncias. É uma decisão espiritual baseada em quem Deus é e não no que estamos enfrentando. Então, adorar no vale é declarar: Deus continua digno. Deus continua digno. Adorar em meio à tempestade. Para essa mensagem, eu quero compartilhar 3 tópicos importantes para uma reflexão espiritual e também um conteúdo para nos ajudar a resolver os problemas ou as batalhas que nós já temos naturalmente programadas para esse mês que está terminando. E o mês de dezembro que se avizinha, nós estaremos com estruturas maiores. O primeiro ponto é a adoração em tempos de dificuldade. A adoração em tempos de dificuldades. Essa mensagem toda está centralizada nestes versículos que nós acabamos de ler. Atos 16, 26. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Então veja o que diz esse primeiro ponto: adoração em tempos de dificuldade. Em tempos de dificuldades, eles estavam acomodados, distraídos, envolvidos com as suas dificuldades semanais. Pelo contrário, eles estavam orando. E nós bem sabemos que a oração é uma chave que abre portas que aparentemente são impossíveis ou inacessíveis, mas quando nós oramos, acontece o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles estavam, observem, feridos, eles estavam acorrentados, eles estavam injustiçados, presos na parte mais profunda da prisão. Será que havia motivo de orar, de adorar, se as circunstâncias estavam contra eles? É como se fosse uma tempestade, uma avalanche, um terremoto de tantos problemas emocionais, mas também físicos, porque eles já tinham sido espancados, eles já tinham sido encarcerados, mas eles continuavam firmes. Amém? Ainda assim eles adoraram. Eles adoraram. Eu não sei o que aconteceu durante todo esse ano com o pastor e a sua família, com os membros e congregados desse ministério. Se você conseguiu organizar uma lista de gratidão ou de pedidos ou de sonhos, e agora em dezembro você vai fechar com nota 10. Você conseguiu seus objetivos? Ou se você não conseguiu avançar nem 10 ou 20% desta lista, devido às grandes dificuldades. Mas será que você vai desistir de ser cristão? De ter o seu nome escrito no livro da vida? Será que você vai desistir de continuar servindo a Deus com tudo que você tem? Porque servir a Deus é um privilégio. Por tudo o que Ele fez por nós, nosso Senhor. E o que nós fazemos por Ele ou pelo Seu reino é o mínimo diante de tantas bênçãos. Então Paulo e Silas, eles nos ensinam 3 princípios fundamentais para uma caminhada em meio à tempestade, que a adoração não depende do que eu sinto. Os irmãos estão entendendo? A adoração, ela nasce de um coração que conhece a Deus, não de emoções,
porque a emoção é um fator importante para o equilíbrio de uma pessoa, mas a razão ela é preponderante. A razão é o carro-chefe da vida do ser humano, porque se nós formos viver só do momento da emoção, dificilmente nós vamos avançar os patamares estabelecidos para uma vida social, uma vida profissional, uma vida familiar, dificilmente, porque a emoção é importante, ela é aquele momento de êxtase da vida do homem, mas ele tem que decidir pela razão. Então, é isto que acontece. A adoração, ela não depende do que sinto. Se eu estou no cárcere, se eu estou na dificuldade, se eu estou com essas dificuldades ultrapassando o limite do meu ser, da minha capacidade de suportar, e aí eu vou desistir? Jamais, porque aquele que nos salvou, ele é muito mais do que qualquer situação que eu possa enfrentar. E se eu orar, ele me capacitará. Se eu adorar, ele me qualificará. Se eu continuar cantando, ele vai quebrar as cadeias das dificuldades da minha alma e vai me posicionar. A adoração, ela muda a atmosfera interna. Mesmo no sofrimento, a alma encontra paz. É uma mudança, é uma virada de chave, mas tem que ser, primeiro, internalizada. Tem que ser de dentro para fora. Essa estrutura, quando ela é organizada, você vai conseguir avançar. Lembra que para nós virmos do começo da Andrômeda até aqui, ou até lá próximo da Dutra, nós temos diversos semáforos. E esses semáforos é que vão nos orientando se devemos ter atenção, se devemos parar ou se devemos prosseguir. São sinais que vão nos orientando aqui. Então nós precisamos entender que numa caminhada espiritual, em meio às lutas, às tempestades, quando o nosso barco estiver nessa situação, que pode ser de desespero, nós temos que entender quais são os sinais emitidos pelo Espírito Santo, se é para nós pararmos, prosseguirmos, avançarmos ou esperarmos, não ociosos, mas cantando, adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque isso também regula qualquer tensão emocional. A adoração é uma escolha espiritual, não emocional. Se esperamos sentir vontade para adorar, jamais teremos uma vida de adoração. Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18, a palavra do Senhor, reduzindo os versículos assim: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Eu me alegrarei no Senhor, ainda que a figueira não floresça. Agora imagine nós que estamos esperando e de repente não vai ter frutos, não vai ter colheita, nós não poderíamos avançar. Mas será que eu vou desistir da comunidade? Será que eu vou desistir de servir ao Senhor? Não, Abacuque é um dos maiores exemplos. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. A palavra de Deus diz que a alegria, ela traz formosura ao rosto. E um coração triste, ele jamais vai estar com semblante alegre. Mas vez por outra nós temos que
como dizia lá os nossos pais, engole o choro. Ou uma das canções populares, acho que é dos anos 80, você falou 80 e 90, uma canção popular, diz assim: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Então, é isso. Caiu, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é o conformismo, não deu certo, não floresceu, está tempestade, perdi a bússola, perdi a orientação, vou desistir. Existe uma estrela polar que pode toda a Via Láctea, você deve saber disso. Ela pode movimentar as estrelas, mas a polar, ela está lá acima em uma constelação que ela não mexe. E os navegadores antigos utilizavam já desse artifício para fazer as suas viagens. Quanto mais alto, o norte mais apontando, e assim sucessivamente. Porque às vezes parece que as coisas estão tudo embaralhadas na nossa vida. Mas Jesus é a nossa estrela polar. Ele é o nosso guia. Ele vai nos colocar novamente no eixo e vamos conseguir chegar no porto seguro. Amém? Nos momentos de perdas, injustiça, enfermidades, nossa adoração pode ser a chave que sustenta a nossa fé. Vem tudo isto, mas nós temos algo que não pode ser abalado, porque é um fator também principal na vida do cristão, a fé. E é por isso que existe a galeria em Hebreus, os heróis da fé. E um dos primeiros versículos do capítulo 11 é esse que é o carro-chefe daquele que vive pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não veem. Então analise comigo que a fé é como se fosse o combustível do meu barquinho no meio da tempestade. Amém? Sem fé, é possível agradar? Impossível, né? Agradar a Deus. Então, importa que aqueles que se apresentem diante dele, se apresentem com fé. Ou seja, vou sair do outro lado da tempestade, porque o Senhor está comigo no barco. Foi o que aconteceu com os discípulos. E eles ficaram com medo, tempestade, dificuldades, e o Senhor Jesus estava no barco. O importante é Jesus estar no seu barco, porque não adianta você ir para lugar algum pensando que vai vencer sozinho, jamais. Tem que ser com Jesus. Se Cristo comigo vai, eu irei. E não temerei, aleluia, porque Cristo está comigo, aleluia. 2, adoração como arma espiritual, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 21 e 22, diz assim: e tendo eles começado a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e do Monte Seir. A adoração libera movimentos espirituais que não vemos. Primeiro, olha o que a adoração faz. Ela primeiro quebra cadeias. Quais, pastor? Físicas, Paulo e Silas, mas espirituais. Muitas coisas não acontecem, não é na igreja, não é no templo, é na vida do adorador que veio lá da sua casa, que passou domingo de boa esperando esse culto,
é porque ainda existem muitas cadeias espirituais que precisam ser rompidas. Às vezes a gente pergunta, por que eu não consigo? E aqui tem um telão que mostra a letra da música, mas eu estou tão difícil que eu não consigo cantar essa música. Eu estou tão difícil que eu não consigo acompanhar o louvor. É porque cadeias vieram, mas quando eu canto, quando eu adoro, cadeias, aleluias, são quebradas, aleluia. Abrem portas. Isso é muito importante, porque nós falamos muito de portas espirituais. E isto é discernido, pastor Alexandre. Há um discernimento no reino espiritual, que existem portas que o inimigo, ele fica segurando, e quando ele vê que aquele cristão, ele é um cristão que tem muitas dificuldades, parece que o céu de bronze sempre está sobre a sua vida. Lembra de Daniel? Ele estava orando, e o anjo querendo vir trazer a resposta. E ele estava onde? Em uma grande luta espiritual, porque o inimigo às vezes ele trava a oração quando vê um coração daquele que está orando com muitas dificuldades. Mas quando aquele cristão é alinhado com Deus, que ele está disposto a passar pelas lutas, pelas dificuldades, ele vai ter a resposta que o anjo deu para Daniel. Ele disse o quê? Eu vim, vou parafrasear, trouxe a resposta porque você é muito amado de Deus, você é querido de Deus, e é por isso que eu estou aqui com essa resposta, aleluia. O que é uma pessoa ser querido de Deus? O que é uma pessoa ser querido de Deus? É porque ele é o mais bonito da igreja? É porque ele canta tecnicamente mais alinhado? É porque ele conhece toda a estrutura do louvor? Ou ele tem uma mensagem rebuscada, tecnicamente, biblicamente, teologicamente? Não é só isso. É o coração dele que é alinhado com o Espírito Santo de Deus. Ele ora, Deus abre a porta. Ele ora, Deus quebra a cadeia. Ele ora e Deus vai ressuscitar os sonhos. Aleluia. Além disso, repele as trevas, desfaz ataque, e o Senhor envia anjos. Aleluia. Além disso, invoca a presença do governo de Deus. Foi o que aconteceu, queridos, com Paulo e Silas. Eles não apenas cantaram, as cadeias se romperam. Houve um grande terremoto, uma avalanche naquele presídio. O Salmo 144 e o verso 1 diz a palavra: o Deus que faz forte as mãos para a batalha. Quantas vezes nós estamos com tremores na alma e com fastio espiritual, e já não queremos mais nada com Deus e com a igreja e com a comunidade, porque existiu o cansaço, a fadiga, o estresse. Mas a palavra de Deus está garantindo que o Senhor novamente faz do fraco o forte. Amém? Louvado seja o seu nome para sempre. A adoração, muito embora a música que nós adoramos aqui foram músicas seletas, especiais, parece um pouco com as músicas lá da Cristo Rei de São Luís. Mas a adoração não é um canto bonito, nós falamos anteriormente. É uma arma espiritual que confunde o inimigo. Adorar em meio à dor é declarar: Satanás não terá minha voz nem meu coração.
Então isso aqui é que importa, porque a chave da minha vida está nas mãos do meu Senhor e do meu Salvador. Quem aceitou a Jesus aqui de verdade? Olha aí, eu achei bonito porque você foi automático. Tem mais alguém que aceitou a Jesus de verdade aqui? Eu aceitei, foi para valer. E faz muito tempo, 15 de dezembro, que eu quero passar esse aniversário aqui, se o Senhor me abençoe. O pastor Alexandre tem um lugar aí bacana que ele vai me levar com o Bruno. Como é o nome do lugar, Bruno? Não. Mas você que fez o ensaio. É aqui, sul de Minas, né? Como diz o nome. Diz o nome. Montes Verdes. É para lá que eu quero ir. 15 de dezembro. É porque eu e a minha esposa, você sabe, a gente aniversaria no mesmo dia, 15 de dezembro. Então é festa dupla. Tudo é duplo. Aí, 15 de dezembro, muito embora não apareça, vou fazer 61 anos. É 61 anos que eu sirvo ao Senhor. Para a honra e glória do seu nome. A pastora Mariluz, desde a sua adolescência, mais de 40 anos. Pergunte para mim se nós já sentimos vontade de parar de ser pastor, de desistir de gente, da caminhada. Quantas vezes? Mas nós fizemos um pacto com Jesus e demos a chave na mão dele. E quando você entrega na mão dele, você não pode mais tomar. É por isso que eu perguntei aqui. Porque se você é cristão, meu irmão, deixa passar a luta, a dificuldade, vem qualquer coisa, mas nós não podemos voltar. Não tem volta. Porque Jerusalém é logo ali. É logo ali. Vale a pena esperar mais um pouquinho. Pastor, está doendo. Não aguento. É muita cadeia, muita dificuldade. Haverá um momento certo em que o Senhor vai desfazer toda a dor. Diz a palavra, toda dor, todo medo, toda tristeza, porque lá não haverá nem morte e nem dor, porque as primeiras coisas se passaram e eis que tudo, oh, aleluia, tudo se fez novo, tudo se fez novo. Vale a pena esperar mais um pouquinho, não desista, aleluia. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Terceiro ponto, para encerrarmos a mensagem de hoje. A adoração que transforma. A adoração que transforma. Aleluia. Vire, agora eu vou, porque o pastor fez isso aqui. E enquanto eu mando uma coisa muito importante para a igreja que estão pedindo aqui, você vai virar que é 30 segundos e você vai dizer uma palavra de fé para o seu irmão. Só uma palavra, só uma de fé. Uma palavra de fé. Qual seria a palavra de fé que você tem para mandar para ele aí? Bem do seu lado. Uma palavra de fé. Qual é a palavra de fé? Já sabe qual é? Pois mande aí para ele. Diga uma palavra de fé ao coração do seu irmão. Pronto. Deu certo. Qual é a palavra de fé? Diga uma palavra de fé para mim. Não desista. Gostei.
Você que mandou para mim? Quem mandou para mim essa aí? Pois eu vou mandar para você. Continue firme. Deus é contigo. As promessas de Deus ainda vão se cumprir, mais ainda na sua vida. Continue. Aleluia. Diga mais uma aí para mim. Palavra de fé. Pois eu digo para a igreja, 2026 será o ano de grandes realizações. Amém? Para o ministério nele. A adoração que transforma. A adoração não muda apenas o ambiente, ela muda o adorador. Não é só o ambiente. Aqui começamos, eu digo, meu Deus, onde está o pastor da igreja? Não achei ele aqui, não achei ele aqui. Aí levantei, estava lá na bateria. O que o pastor Alexandre estava fazendo ali? Ele estava querendo aparecer, né? Porque um pastor que faz tudo que faz, ainda toca bateria, né, Bruno? Não, ele estava adorando. Ele diz, não tem bateria, está no ponto 6 horas, já perdeu a vez. Ele já foi adorar e recebeu mais um galardão, porque ele foi para o lugar da adoração. Muda o adorador. Filipenses 4:11 disse Paulo, aprendi a viver contente em qualquer situação. Em qualquer situação. No versículo 13 ele diz, que é um versículo que você vê em alguns automóveis, vê em algumas fachadas, vê nos lábios do cristão, que é, tudo posso naquele que me fortalece. Não é isso? Tudo posso naquele que me fortalece. Porém, existe um contexto maior. Ele disse, eu já passei por naufrágio, fui mordido de serpente, já apanhei, já passei fome, já tive muitos perrengues na vida, mas tudo posso naquele que me fortalece. Aí tem gente que pega o versículo e pensa que fechou. Não, primeiro tem que passar pelas etapas, pela maturidade espiritual e se tornar um cristão vacinado. Vem o terremoto, vem o maremoto, vem o vendaval, mas ele continua firme. Não é fácil. Olha o tanto de igrejas que eu já pastoreei, você nem imagina. O tanto de igreja que nós já construímos, eu e a pastora e o Bruno e os outros irmãos dele, quantos mutirões para construir igreja, que compra o terreno e faz igreja do zero, e compra a igreja e constrói. Se nós fôssemos colocar em um local o tanto de almas que já passaram por nós, daria para encher uns 10 templos, sem nenhuma modéstia, desse lugar, de uma vida pastoral. Então, olha o tanto de coisa que você vai passando, e quantas vezes vem a estafa, a dificuldade. E hoje nós temos muitos pastores, líderes com adoecimento mental, por conta das sobrecargas emocionais de uma vida pastoral, porque não tira umas férias, não tem uma mentoria, não tem uma supervisão, e ficam estagnados até o ponto de perder esse ânimo de continuar. Mas Deus é conosco e nós continuaremos nessa jornada. Paulo aprendeu o segredo da força espiritual. A adoração gera contentamento, maturidade e fé. A adoração verdadeira, ela cura o coração ferido. Amém? Ela renova a esperança. Ela traz paz, mesmo sem respostas. Mostra que Deus está conosco no processo.
e transforma quem a pratica, não só o ambiente. É uma transformação gradativa. Às vezes nós queremos o instantâneo, o imediatismo, para tudo. Não, se não for assim, não é? Quantas vezes tem a opção de irmos no restaurante e pedirmos a comida e esperarmos um pouco com as entradas e ficarmos ali, mas tem horas que você quer no self-service e você quer ir colocando a comida, porque é tudo rápido, está com fome e vai morrer, e aí não aguenta esperar. Esses pratos feitos, às vezes, nos levam a esse fracasso, a esse cansaço. Nós queremos tudo no imediatismo, mas Deus, Ele tem uma caminhada através do seu Filho conosco. E quantas vezes Ele está nesse socorro, Ele está nos mostrando o caminho e nós estamos com a cegueira espiritual. Lembrem dos discípulos no caminho de Emaús. Vinham tristes, iam desistir, parecendo com Pedro: eu vou pescar, não quero mais nem saber de cuidar de ninguém, eu vou voltar para a minha profissão de pescador. Às vezes nós queremos retroceder, desistir. E os discípulos no caminho de Emaús iam no mesmo processo, iam para a aldeia, viram tudo acontecer e disseram: acabou a esperança, vamos naufragar. Acabou a promessa do Messias, pensávamos que era ele, mas não é. E iam, parafraseando, irmãos, iam caminhando. De repente o Senhor aparece e os anima. Às vezes é o Senhor aparecendo no nosso coração, dizendo assim: calma, há esperança, calma, há solução. E o Senhor perguntou: o que foi? O que está acontecendo? E ele disse assim: porventura, você é algum estrangeiro que não sabe o que está acontecendo lá em Jerusalém? E aí ele começou a falar, se despediu e eles entenderam que Jesus estava com eles. E quando isso foi esclarecido, o que eles disseram? Senhor, fica conosco, já se faz tarde. É bem aí que o Senhor muda a nossa situação. É quando nós reconhecemos que Ele está no barco, que Ele está conosco no processo, que Ele está conosco na jornada, na caminhada. Aleluia. E os discípulos: Senhor, não se te dá que morramos? Porventura vamos naufragar. E o Senhor Jesus olhou e disse: homens de pequena fé, por que duvidais em vossos corações? Ou seja, um coração duvidoso dificilmente vai receber a chave, a revelação, a graça, a bênção de Deus. Nós não podemos duvidar que o Senhor está no processo, em hipótese alguma. Além disso, Ele transforma quem a pratica, não só o ambiente. E além de mudar o adorador, a adoração impacta quem está ao redor. Atos 16, 25. Os outros presos escutavam. Atos 16, 31 a 34. E mais, o carcereiro e sua casa foram salvos. Aleluia. Então é isso que o pastor Alexandre falou agora há pouco. Será que essa igreja é relevante para essa comunidade? Ou pelo menos para essas 4, 5 vizinhas? Será que nós estamos empoderados de Cristo? Será que essa igreja está relevante, fazendo a diferença? Então se Jesus estiver no barco, porque Ele vai acalmar a tempestade, Ele vai segurar a onda e nós vamos passar do outro lado com os pés enxutos.
enxutos. Sempre tem que ter um milagre, sempre tem que ter alguma coisa, é uma chave, é uma vara, é qualquer coisa. Foi o que Moisés fez também. Moisés viu o faraó vindo, olha que tempestade, olha que dificuldade, e ele hesitou. É ruim quando nós hesitamos, duvidou, e Deus disse: Moisés, o que tu tens na tua mão? O Senhor tem uma vara. Tu tens uma vara? Estende a vara e toca nas águas, porque o mar se abrirá e Israel passará, e Faraó, seus carros e cavaleiros morrerão, para que todos saibam que o Senhor é Deus. Diga comigo: só o Senhor é Deus. Aleluia, glória a Deus. Sua família, seus filhos, seus colegas, todos podem ser alcançados por Deus quando você decidir adorar, mesmo em meio à tempestade. Amém? Concluindo, adorar no meio da tempestade é, primeiro, prova de fé, declaração de dependência, arma espiritual poderosa, sinal de maturidade, testemunho vivo do caráter de Cristo. Aleluia. A adoração no vale atrai, primeiro, livramento, não esqueça, intervenção divina, e transforma o interior da pessoa. Além disso, traz salvação de vidas, pastor Alexandre, pastora Débora, ao redor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Salmo 46 e o verso 1 diz: Deus é, Deus não será e não foi. Ele está dizendo, Deus é presente, aleluia. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente, aonde? Na angústia. Ou seja, a alma do homem tende a se angustiar em meio à tempestade, à dificuldade, da falta de habilidades para lidar com o problema e sair da tempestade. Eu quero finalizar você repetindo comigo. Você vai dizer: adore. Eu vou dizer assim, ó: quando a tempestade vier, adore. Aleluia. Quando o vento soprar, adore. Quando as lágrimas caírem, adore. Porque Deus é digno para sempre. Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que esta palavra possa de alguma forma ter alcançado o seu coração. Amém. Eu creio que essa palavra nos ajuda a entendermos o ano de 2025 e projetarmos 2026, daquilo que o Senhor quer realizar em nossas vidas. Agradeço ao pastor Samuel, e é tão gostoso quando você tem esse conteúdo na sua vida e você consegue entender que a adoração, ela quebra barreiras, a adoração nos coloca mais perto de Deus e alimenta nossos corações. Nós não poderíamos encerrar essa reunião se não fosse adorando. E eu quero chamar, vem cá Bruno. Bruno vai adorar o Senhor com uma canção e nós vamos encerrar essa celebração adorando ao Senhor. Eu sei que eu peguei o Bruno de surpresa e se você precisar de um baterista, você me avisa. Não vem com música difícil não, já basta o Diego hoje sugando as minhas gotas. Mas nós queremos terminar essa celebração adorando ao Senhor com uma canção. Você vai tocar o que, Diego? Bateria? Me jogou pro alto mesmo? Nossa, esse Diego, rapaz, só Jesus na vida dele, viu? E eu gostaria que você pudesse adorar ao Pai. Eu preciso de um pedestal, queridos.
acelerado. Eles estão providenciando lá. A igreja tem vários pedestais. É outro padrão, né, irmão? Lucas me fez comprar 20 pedestais para usar 2. Não, foi não. Quer dizer que você quer ir para Monte Verde? Amém. Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém. Quantos receberam essa palavra e podem dizer amém? Onde estão os adoradores nessa noite e podem dizer amém? Amém, amém. Eu queria te convidar a cantarmos de pé essa canção, tá? Eu acho que ela é dos anos 2000, o pastor quer fazer 80, 90, né? Essa é 2000, eu acho. Mas ela tem a ver com essa palavra. E você que conhece, pode cantar. Ela se chama Rendição. E eu particularmente gosto muito dessa canção. E queria fazer ela com você. Põe em fileira os astros do céu. Cante. Chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas. Dá forma aos montes. Os astros do céu e chama pelo nome. Esse é o nosso Deus. Diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Olha, o que fazer diante de um Deus tão glorioso? O que dizer com palavras se até a intenção conhece? Vamos adorar, adorar, adorar e orar. Lembrou? Vamos cantar junto. Põe em fileiras, vamos nós. Põe em fileira os astros do céu. Chama pelo nome. Diz ao mar a que te detenhas. Dá forma aos montes. Pelo nome, diz ao mar a que te detenhas, dá forma aos montes. Isso diz o que fazer diante de um Deus tão glorioso. Adorar, adorar, adorar.
eu vou te adorar. Vou te adorar. Vou me diga adorar, 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 adorar e orar. Oh, meu Deus. Adorar, adorar e prostrado ficar. Eu quero encerrar com as vozes, diga adorar, 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 adorar. Quem tem glória da glória, vamos adorar, adorar e prostrado ficar rendido. Quantos estão rendidos a esse Deus? Aleluia. Aleluia, aleluia. Obrigado. Louvo ao Senhor pela vida do pastor Samuel, pastora Mariluz e a senhora também, que eu não conheço, que é a irmã. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Quantos foram abençoados nessa noite? Amém, queridos? Adorar, prostrar-se aos pés do Senhor. Bruno, Deus abençoe. Cássia, vamos orar, queridos? Feche seus olhos. Pai, nós bendizemos o teu nome. Muito obrigado por nós sermos ministrados nessa noite. Ó Deus, pela tua palavra que tão poderosa fala aos nossos corações. Ó Deus, que nos desafia, independente, a despeito, ó Deus, daquilo que vivemos, temos passado, a te adorar, a continuarmos buscando a tua face, a continuarmos crendo, a continuarmos confiando, descansando nas tuas mãos. Pai querido, nos ajude, ó Deus. Não queremos ser levados pelas notícias que vêm aos nossos ouvidos, mas queremos caminhar com o Senhor, na esperança da glória, na esperança, ó Deus, da eternidade, na esperança que o Senhor está na frente, na esperança sabedora que o Senhor conhece os nossos corações antes que a oração chegue aos nossos lábios. Pai, nós bendizemos o teu nome e agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Leva-nos para nossas casas, nos dê uma noite de paz e descanso e uma semana de ricas bênçãos, ó Deus. Tu sabes, ó Pai, aonde cada um precisa de uma resposta, de uma porta, de uma solução. E eu quero pedir ao Senhor nessa noite, ó Deus, que o teu poder seja revelado aos nossos corações e que os milagres venham sobre cada um de nós, que a tua palavra se cumpra, que as bênçãos do Senhor nos perseguirão e nos alcançarão, e teremos testemunhos de bênçãos e vitórias daquilo que o Senhor vai realizar, ó Pai. Nós te louvamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso querido Pai, e que a doce consolação do Espírito Santo seja presente com cada um dos irmãos, desde agora e para todo sempre. Você pode dizer amém, queridos? Antes de você ir embora, dá um abraço aí em 50 irmãos e vai na paz do Senhor Jesus Cristo. Dê um abraço no pastor Samuel, na esposa Mariluz, na pastora, e tenha um final de uma semana abençoada em nome de Jesus.